dia a todos. Bom dia. Nós gostaríamos muito de agradecer a Cineia e todo o grupo pelo convite e pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui no Centro Espírita Meirei, para que pudéssemos todos juntos estudarmos o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos dos bons anjos, que na grande realidade são a síntese do amor de Deus por cada um de nós, e também são aquele grande roteiro que nos possibilita alcançarmos a verdadeira felicidade. E é uma felicidade muito grande estar aqui no Centro Espírita Meimei, porque aqui já fizemos amigos muito queridos e a gente sente de uma maneira e de uma forma muito intensa o carinho, a felicidade e a paz que essa casa de oração pode trazer para cada um de nós. Eu acredito que, na verdade, esse seja o grande propósito das casas de Jesus na Terra, que são os centros espíritas e os outros templos religiosos também, mas trazer para a gente essa situação de conforto, de acolhimento, de tranquilidade, de serenidade. E aqui, graças a Deus, nós conseguimos encontrar essa paz. Então, meus irmãos, hoje, antes de iniciarmos o desdobramento mais profundo do tema que nós escolhemos para desenvolver no nosso encontro de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão que vai e tem bastante relação com o tópico do nosso estudo. No domingo passado, a Catarine, que é minha noiva, e eu, nós fomos até o cinema assistir o filme de Kardec. E o filme, ele relata de uma forma muito verdadeira e muito bonita como foi realizada a codificação da doutrina espírita. E mostra também como Kardec acolheu com muito respeito, com muito carinho e com muita atividade o serviço que foi lhe passado de trazer a mensagem do Consolador prometido para a Terra. Mostrou como ele aproveitou o seu tempo na atividade que Deus e Jesus deram para ele. Mostrou como ele foi um bom trabalhador. E a partir do momento que nós temos essa doutrina dos Espíritos já codificada em nossas mãos, então nós podemos entender que nós temos todas as coordenadas de como também sermos bons trabalhadores. Então, o nosso Evangelho, a nossa doutrina espírita, nós temos que ser muito felizes de já habitarmos um mundo onde ela já está disseminada, porque ela traz para a gente verdades que facilitam a nós, cada um de nós, cumprirmos as nossas tarefas, os nossos deveres e os nossos compromissos. Então essa reflexão que nós acabamos de fazer, ela vai bastante ao encontro do tema que nós iremos trabalhar hoje, que é o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. Então, meus amigos, neste capítulo do Evangelho, nós encontramos uma parábola, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, que está registrada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, e nós encontramos também as instruções dos Espíritos com as lições. Os últimos serão os primeiros, missão dos Espíritas e obreiros do Senhor. Mas hoje nós iremos estudar de uma forma mais detalhada somente a parábola dos trabalhadores da vinha. Lembrando que uma parábola nada mais é do que uma história simples, contada de uma forma coloquial, de uma forma informal, que sempre tem sublimado um aprendizado no bem. Então sempre tem um ensinamento moral nas parábolas de Jesus. E algo que é muito interessante e nós não podemos deixar de citar é que os ensinamentos que estão contidos nas parábolas que Jesus nos deixou, ele toca aspectos imperecíveis, porque ele está falando para um espírito imortal, que também é imperecível. Então torna-se necessário, para nós entendermos de uma forma mais facilitada as parábolas do Cristo, estudarmos a doutrina espírita, porque daí nós conseguimos ampliar o nosso conhecimento e adentrar na essência espiritual
que as parábolas nos trazem. Conseguimos entender de uma forma mais profunda as leis divinas que estão contidas nessas parábolas, leis essas que coordenam os nossos destinos espirituais. E enquanto nós estávamos estudando o assunto que nós estamos trabalhando agora, aqui nessa casa de oração, nós encontramos uma passagem em que perguntam para Emmanuel, no livro O Consolador, o que é uma parábola. E Emmanuel diz assim, que uma parábola ela é uma semente do Evangelho que cai do céu. E aí Haroldo Dutra Dias diz que quando essa semente encontra um coração preparado, quando essa semente encontra um coração evangelizado, ou seja, mente e coração ligados ao alto, essas sementes transformam aquela pessoa numa árvore viva de bondade, de justiça, de misericórdia, de indulgência, de paciência, de tolerância, de perdão, de amor. Então estes são os objetivos das parábolas. Transformar cada um de nós moralmente. Então, meus amigos, agora nós vamos entrar em contato com a parábola para depois levantarmos uma série de questionamentos para que nós possamos interpretá-la de uma forma bastante tranquila, certo? Então a parábola dos trabalhadores da vinha começa da seguinte maneira. O dono da vinha, um pai de família, saiu à procura de alguns trabalhadores na primeira hora do dia, bem cedinho. Ele saiu em busca para assalariar alguns trabalhadores. E encontrando logo na primeira hora do dia alguns trabalhadores, chamou para sua vinha. Depois ele saiu na terceira hora do dia, na sexta hora do dia, na nona hora do dia, e sempre que saía ia encontrando trabalhadores. E chamava, vamos para minha vinha? Quer trabalhar? Eu tenho serviço. Vamos para minha vinha. E os trabalhadores iam. E na 11ª hora do dia, quando o dia estava quase acabando, ele saiu novamente à busca de alguns trabalhadores e encontrou pelo caminho alguns que ainda lá estavam sem trabalhar. E ele perguntou, vocês, por que estão aí ainda sem trabalhar? E esses trabalhadores lá na última hora do dia, eles falaram, estávamos à espera do trabalho, mas ninguém veio nos aliciar, ninguém veio nos chamar para trabalhar. Então ele disse, vão vocês também para a minha vinha. E para lá eles foram. E trabalharam aquela única hora do dia então. Quando o dia declinou, quando o dia caiu, o dono da vinha, ou o pai de família, ele chamou o encarregado de fazer o pagamento e disse, chama todos os trabalhadores e paga um a um, dos últimos até os primeiros. E assim ele fez, pagando o combinado que foi feito. Porque o dono da vinha combinou com cada um desses trabalhadores, tanto os primeiros quanto os últimos, uma moeda. Então, o responsável pelo pagamento foi pagando um a um. Ele começou pelos últimos e foi até os primeiros. Os primeiros, vendo que os últimos receberam uma moeda, imaginaram, se ele trabalhou uma hora e ganhou uma moeda, eu que estou aqui desde a primeira hora do dia ganharei muito mais. E quando chegou a sua vez de receber o pagamento, ele também recebeu o que foi acordado com o dono, uma moeda. E aí os últimos trabalhadores murmuraram contra o pai de família, contra o dono da vinha, dizendo, nós aguentamos o cansaço de todo um dia, o calor de todo um dia, e eles suportaram apenas uma hora de trabalho e ganharam o mesmo do que nós que chegamos aqui no início do dia. E aí o dono da vinha disse que não havia ocorrido nenhuma injustiça porque ele pagou o que ele tinha combinado. E o final dessa parábola é o dono da vinha dizendo, não posso eu fazer com as minhas coisas ou trabalhar do que é meu da forma com que eu acho correto? E aí finalizamos com a passagem do versículo 16 do Evangelho de Mateus, em que nós encontramos os últimos serão os primeiros
e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então essa é a parábola da vinha. E agora, para que a gente consiga entendê-la, vamos aí deslocar uma série de reflexões e vamos respondendo uma a uma. Então a primeira reflexão que nós temos que fazer é: quem é o pai de família? Quem é o dono da vinha? O que realmente é essa vinha? A gente não pode esquecer que a interpretação é na perspectiva do Espírito, tá? O que é essa vinha? Por que tantos trabalhadores são chamados para essa vinha? Quem são os trabalhadores das primeiras horas? Quem são os trabalhadores das últimas horas? O que é o salário que esses trabalhadores estão recebendo? Como que a gente reconhece os trabalhadores da última hora? Então, a partir de agora, vamos fazendo o desdobramento e respondendo cada uma dessas reflexões. E a primeira reflexão que nós temos que trazer agora para o nosso estudo é: quem é o dono da vinha? Ou quem é o pai de família? Quem é o nosso grande pai? Deus. Deus, que é criador de todas as coisas, causa primária de todas as coisas, criador de tudo e de todos. Deus, que é todo poder, bondade, justiça, misericórdia, amor. Ele é nosso pai, Ele é o dono da vinha, Ele é o grandioso pai. O pai da família universal, o pai da nossa humanidade. E a próxima questão que nós temos que trazer para o nosso estudo é: o que Deus oferece aos trabalhadores na sua vinha? E eu acredito que essa resposta ela seja bastante lógica, porque o que Deus oferece aos trabalhadores é trabalho. Mas a questão é: o que é trabalho? Lá no Livro dos Espíritos, nós encontramos que trabalho é toda e qualquer atividade útil. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos que todo aquele que trabalha, todo aquele que desempenha uma atividade, progride, porque o progresso é o primeiro filho do trabalho. Então, Deus está oferecendo trabalho, Deus está oferecendo oportunidade de progresso a esses espíritos que estão na sua vinha. Deus está indicando o caminho da evolução espiritual. Por meio do trabalho na vinha, esses espíritos eles têm a oportunidade de viver experiências que vão transformá-los intimamente e vão dar a eles a oportunidade de, por meio dessas experiências, irem assimilando as leis de Deus, em especial a lei de amor. E o que nós temos que entender é que, quando nós assimilarmos essas leis de uma forma muito verdadeira, e mais do que isso, quando conseguirmos vivê-las no nosso dia a dia, nós estaremos rumo ou muito perto da perfeição, quando conseguirmos vivê-las verdadeiramente a todo momento. Porque nós seremos perfeitos, porque nós somos seres perfectíveis. O que é isso? Todos nós temos potencial de sermos perfeitos. E seremos. Em qual velocidade? Na velocidade em que trabalharmos mais. Estaremos mais perto da perfeição quanto mais mérito tivermos de sermos perfeitos. E essa perfeição, meus irmãos, é uma meta, na verdade, que foi definida desde o momento em que nós fomos criados. Lá, espíritos simples e ignorantes. Então, a velocidade com que chegaremos a essa perfeição está diretamente ligada à quantidade de trabalho do bem que nós fazemos. A próxima questão que temos que trazer agora é: o que é a vinha? Será que a vinha é esse local onde se cultiva uvas? Nos olhos da carne, no nosso mundo orgânico, sim, mas na perspectiva do Espírito, o que nós podemos entender sobre o que é a vinha? Lá no livro Pão Nosso, nós encontramos uma mensagem de Emmanuel que diz que a vinha pode ser entendida como o local dos serviços humanos. Mas aí nós temos que entender qual que é o local para que os serviços humanos sejam realizados. Ou quais são os locais para que os serviços humanos sejam realizados. E aí nós lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, encontramos a resposta.
Porque quais são os locais para que os serviços humanos sejam realizados? As moradas na casa de meu pai. Ou seja, as vinhas estão dispersas no universo, porque são os muitos mundos que neste universo existem. Para nós, de uma forma mais ampla, nós podemos entender então que a nossa vinha é o nosso mundo terrestre, é o ambiente onde nós nos manifestamos, é o planeta Terra. Lembrando, planeta este que é governado pelo Mestre Jesus. Então, o local para que os nossos serviços, nós que estamos aqui especificamente, possa ser realizado, é a vinha de Jesus, é o planeta Terra. É a vinha de Deus que é governado por Jesus. É o campo de aprendizado do Espírito. Então a vinha é o local dos serviços humanos, o local onde nós vamos aprender. E lá no livro Taça de Luz, Emmanuel traz que a vinha é o campo de trabalho para a lavoura no bem. Então, de uma forma mais ampla, a nossa vinha é o nosso planeta Terra. Mas, de uma forma mais restrita, nós também podemos entender que os nossos lares são um campo de aprendizado para o Espírito, não são? Então, o nosso lar também é nossa vinha. Nós podemos aprender com a nossa família. Nós podemos ajudar a nossa família, nós podemos servir a nossa família, nós podemos amar a nossa família, podemos ser ajudados, também podemos ser amados. Além dos nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, com os nossos colegas de trabalho, o nosso centro espírita, a nossa vinha com os nossos companheiros de trabalho, as pessoas que nos cercam, os nossos amigos, tudo isso pode ser entendido como a nossa vinha. Mas o que a gente não pode deixar de comentar e de refletir é que talvez uma das maiores vinhas ou um dos maiores campos de trabalho que nós temos é o nosso coração. Se não, o maior campo de ação que nós temos para trabalhar. Porque o nosso coração é o vaso onde nós armazenamos os nossos sentimentos. Então nós temos que investir muitas horas do nosso trabalho nessa vinha para que esse vaso seja limpo, para que esse vaso seja purificado. Porque quando esse vaso está purificado, as virtudes que o Mestre Jesus nos ensinou conseguem florescer. E aí sim nós conseguiremos nos transformar moralmente de uma forma mais intensa. Existe uma passagem no livro Jesus no Lar que diz que Jesus estava caminhando com uma criadora de cabras e ela vai conversar com ele e ele diz para ela que para que nós possamos encontrar a paz de espírito, para que nós possamos nos transformar verdadeiramente, nós temos que purificar o nosso coração, que é o nosso vaso. Porque quando a água viva do céu cai nesse vaso, se ele estiver limpo, as virtudes se multiplicarão. E ainda ele dá um exemplo, ele fala, quando uma gota de água cai numa linda flor limpa, ela é como se fosse um diamante que brilha, mas quando uma gota de água cai na poeira do chão, ela vira lama. Então é por isso que nós temos que limpar o nosso vaso, para que ele esteja preparado para receber a água viva que vem do céu. Então o nosso coração também é nossa vinha. Então a vinha é o local onde nós encontramos trabalho, obrigações, deveres, tarefas. É o local onde nós encontramos as nossas provas, as nossas expiações e também as nossas missões. Então é um local de aprendizado, de evolução. A próxima questão que nós temos que trazer para o nosso estudo da manhã é: por que Deus busca tantos trabalhadores para essa vinha? Que ele sai a primeira hora, a terceira hora, a sexta hora, a nona hora, a 11ª hora. Por que tantos trabalhadores? E a resposta é bastante lógica. Deus busca tantos trabalhadores para a sua vinha, para o campo de aprendizado, porque o universo ainda necessita de muito trabalho. Os mundos que existem nesse universo ainda tem muito trabalho a ser feito. O nosso mundo, mais especificamente, o planeta Terra, não tem muito serviço a ser feito, então precisa de muitos
trabalhadores. Então, muitos trabalhadores são chamados porque Deus necessita de colaboradores que auxiliem no processo de evolução dos mundos e dos seres que estão se manifestando neste mundo. E a próxima questão, meus amigos, é: por que Deus chama os trabalhadores para o campo de aprendizado em diferentes momentos? Então Ele chamou muitos trabalhadores, não chamou? Mas chamou em diferentes momentos, desde a primeira hora até a 11ª hora do dia. Por que será que Ele chama alguns antes do que outros? E a resposta, ou a reflexão sobre essa questão é: Ele chama os trabalhadores em diferentes momentos porque as experiências reencarnatórias desses trabalhadores são diferentes. As quantidades de vivências reencarnatórias desses irmãos são diferentes. A bagagem espiritual dos trabalhadores, as nossas bagagens espirituais aqui, são diferentes. Então o que acontece? Existem trabalhadores, ou existem espíritos, que já possuem o piso mental suficientemente encharcado de experiências ou de vivências que já o capacitam para entender de uma forma mais facilitada aquilo que Deus quer que ele entenda, ou que ele consiga cumprir aquela tarefa que Deus deu para ele realizar. Então esses espíritos e esses trabalhadores que são mais preparados, eles são chamados primeiro ao trabalho. Esses são os trabalhadores das primeiras horas, que são os espíritos que têm maior número de encarnações, maior número e maior nível de experiência, maior evolução intelecto-moral, e é por isso que são chamados primeiro. Os últimos trabalhadores são aqueles que têm o menor número de encarnações, que têm um pouquinho menos de experiência, que têm um pouquinho menos de evolução intelecto-moral, então eles são chamados depois ao trabalho. André Luiz, é bem famosa essa passagem de André Luiz, que ele diz que o trabalho chega quando o servidor está pronto. Então os servidores, conforme o tempo vai passando, vão evoluindo, vão se capacitando, e aí o trabalho vem chegando no momento em que eles estão preparados. Então é um encontro. O trabalho vai ao encontro do trabalhador quando ele já está capacitado o suficiente para realizar aquela tarefa. Então é por isso que nós sabemos que todas as coisas que acontecem em nossas vidas, todos os obstáculos que se colocam diante do nosso caminho, eles podem ser superados. Por quê? Porque nós estamos capacitados para aquele momento. Deus não dá peso maior do que nós não conseguimos suportar. E além de não dar um peso maior do que nós não conseguimos suportar, Deus é tão bom que Ele nos dá o Mestre Jesus, Ele nos dá um anjo guardião, Ele nos dá espíritos protetores que jogam o seu jugo sobre nós, ou seja, que nos ajudam ainda a carregar os pesos ou as cargas que nós temos em nossas vidas. Então, só para ficar claro, quem são os trabalhadores das primeiras horas? São os espíritos mais adiantados, são os sábios, são os profetas, são aqueles espíritos que iniciaram o progresso material e moral na Terra. E os trabalhadores da última hora. Aqui é uma questão bastante interessante. Quem são os trabalhadores da última hora? Somos todos nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós que somos espíritos encarnados, nós que recebemos o Evangelho de Jesus, que estamos em contato com o Evangelho de Jesus, nós que habitamos a vinha de Jesus, somos os trabalhadores da última hora. Nós que somos cristãos, nós que somos espíritas, nós somos os trabalhadores da última hora. Independente da interpretação religiosa, entrou em contato com o Evangelho de Jesus, conhece a mensagem do Cristo, é um trabalhador da última hora. Todos que estão na Terra, com mais ou menos evolução, são os trabalhadores da última hora. Lógico que existem trabalhadores das primeiras horas aqui, aqueles espíritos mais evoluídos, que vão ajudar as massas a evoluírem de uma forma mais intensa, lógico. Mas na grande maioria somos todos trabalhadores da última hora. Estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de aprender, de progredir, de evoluir, para ficar mais pertinho da perfeição.
e trabalharmos com eficiência na construção do reino de Deus aqui na terra ou nos mundos onde nós futuramente iremos habitar. E a próxima questão é: quando os trabalhadores foram pagos? E aí, eu peguei lá o versículo 8 do Evangelho de Mateus para ajudar a gente a responder essa questão. Então o versículo 8 diz assim, ó: aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então, quando os trabalhadores foram pagos? No final do dia, quando aproximou-se a noite, quando declinou o sol. Mas a gente não pode esquecer que a nossa interpretação aqui é sob os olhos do Espírito. Então, os trabalhadores são pagos quando um ciclo evolutivo é finalizado, quando uma existência física é finalizada, quando uma jornada de experiência física ou uma jornada de aprendizado é finalizado, nós recebemos o pagamento. E este pagamento, Deus chama um a um. Então, na verdade, quando nós encerramos uma jornada evolutiva, quando encerramos uma experiência terrena, por exemplo, então nós somos chamados a um certo acerto de contas, porque nós vamos receber ali o pagamento, certo? E esse acerto de contas, ele pode ser entendido como o desempenho do espírito na sua existência. Então vai ser feita uma avaliação do progresso espiritual que aquele trabalhador alcançou, a quantidade de bem que ele construiu para si e para todos que os cercam. E esse acerto de contas, ele é muito, muito, muito importante. Por quê? É neste acerto de contas, muitas vezes, que as próximas propostas das nossas vidas serão elaboradas. É com base nesse desempenho que nós tivemos nessa jornada evolutiva, na última jornada evolutiva, que o nosso planejamento reencarnatório será realizado. E isso é interessante porque a gente tem que ficar atento que tudo o que a gente faz, ou tudo o que a gente não faz, é levado em consideração para a elaboração das nossas próximas experiências. Então tudo o que está acontecendo aqui, o que a gente faz ou a gente deixa de fazer, vai ser utilizado para ajudar ao novo desenho dos nossos destinos espirituais. As novas provas que a gente vai ter que passar, as novas situações que a gente vai ter que atravessar. Então, esse momento do acerto de contas é muito importante na parábola, porque traz para a gente a responsabilidade de fazermos o bem no limite das nossas forças. Então, temos que fazer o bem? Temos, mas está lá no livro dos Espíritos. Temos que fazer o bem até quando? Até quanto? Até o limite das nossas forças. E isso será levado em consideração na elaboração das nossas próximas experiências. Próxima questão é: por que Deus paga os últimos trabalhadores o mesmo que os primeiros? E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2, nós encontramos os Espíritos trazendo as seguintes informações. Desde a madrugada, os trabalhadores da última hora esperavam com impaciência aquele que por fim os chamaria para o trabalho. Eram trabalhadores, só o trabalho lhes faltava. Então Deus paga o mesmo aos últimos trabalhadores, o mesmo que pagou aos primeiros, porque todos os trabalhadores possuíam algo em comum. E o que eles tinham de comum? A vontade de trabalhar, a intenção de trabalhar, a intenção de progredir, a intenção de evoluir. E lá no Livro dos Espíritos, questão 658, nós encontramos que para Deus a intenção é tudo. Para Deus a vontade é tudo. Então, a partir do momento que nós temos a intenção de fazer algo no bem, nós receberemos um auxílio imediato do céu para que nós consigamos iniciar aquela atividade. Nós vamos receber coragem, força, ânimo, paciência, para que a gente consiga construir aquilo que veio fundo no nosso coração. Existe uma passagem de Jesus que ele diz assim:
ajuda-te e o céu te ajudará. Então tenha a intenção de se ajudar, tenha a intenção de melhorar, que todo o reino dos céus virá te ajudar. Então eles recebem o mesmo pagamento ou a mesma recompensa porque eles tinham algo em comum, que era a intenção de trabalhar, a intenção de construir algo bom. Então, para Deus, no momento do acerto de contas, não importa qual foi a hora que o Espírito começou a trabalhar, não importa o número de encarnações que esse Espírito ou esse trabalhador tem. O que importa para Deus no acerto de contas é se somos bons trabalhadores, se nós investimos sentimentos bons no serviço que nós realizamos. Então, muitas vezes, o trabalhador da última hora, se ele colocou mais vontade em progredir, se ele trabalhou com mais eficiência, mesmo sendo o último trabalhador, ele pode ter a mesma recompensa do que o primeiro, ou até mais. Porque tudo depende da intenção e da força que nós colocamos nessa intenção e, logicamente, na eficiência da atividade que nós realizamos. Então, o que importa para Deus no acerto de contas não é o número de encarnações e também não é a duração das nossas existências. O que importa para Deus é o despertar. É o aprendizado que nós tivemos. É a aquisição de virtudes. É se vivemos as suas leis. Então, para a gente entender isso de uma forma mais simples, vamos trazer um exemplo. Digamos que existe um irmão nosso, um espírito encarnado, um trabalhador, que nasceu numa família espírita e sempre teve contato com o Evangelho, certo? E ele tem 30 anos de idade. E existe um outro irmão nosso, espírito encarnado, que só foi entrar em contato com o Evangelho de Jesus, independente da interpretação religiosa, tá? Ele só foi entrar em contato com o Evangelho de Jesus com 60 anos de idade. Se este irmão de 60 anos de idade, a partir do momento que entra em contato com as verdades que vieram do céu, ele coloca essas verdades no seu coração e mobiliza todas as suas forças para viver conforme essas leis do alto, e aquele irmãozinho que já conhece há 30 anos o Evangelho, mas nunca viveu esse Evangelho, muito provavelmente o irmãozinho que descobriu a mensagem do céu só com 60 anos de idade, pode receber uma recompensa muito maior. Porque o que importa para Deus não é a duração da nossa existência, nem o número de encarnações que nós temos. O que importa é o nosso despertar. E a energia e o tempo que nós empregamos para construir o reino de Deus no nosso coração e no ambiente em que nós estamos. Então, se nós quisermos progredir, se nós quisermos receber as recompensas, nós temos que aproveitar o nosso tempo na vinha. Nós temos que aproveitar o nosso tempo na terra. Nós temos que aproveitar o nosso tempo dentro do nosso lar com os nossos familiares. Nós temos que aproveitar o nosso tempo com os nossos amigos da casa espírita. Nós temos que aproveitar o tempo com todos que nos cercam. Porque o tempo bem aproveitado e o trabalho bem feito traz transformações incríveis para o espírito imortal e para todos aqueles que o cercam. Se nós aproveitarmos a nossa oportunidade, ou seja, se nós aproveitarmos a última hora com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso coração, certamente nós receberemos a recompensa. Todas as vezes que trabalhamos para a nossa transformação, logicamente para melhor, e todas as vezes que empregamos força para melhorar o ambiente em que estamos, nós estamos trabalhando no bem. E quando fazemos isso, nós alcançamos o objetivo da encarnação, que está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual que é o objetivo da encarnação? Nos melhorarmos. Mas só nos melhorarmos? Não. Melhorarmos o ambiente em que nós estamos. Então, quando trabalhamos para isso, alcançamos o objetivo da nossa encarnação. Ou seja, nós cumprimos o nosso trabalho na vinha. E receberemos a recompensa. Mas o que é essa recompensa? Estamos tanto falando, do pagamento do salário, da recompensa, do acerto de contas. Então, com os olhos do Espírito, o que nós podemos entender pelo salário?
recebido na vinha no final do dia? O salário é a alegria do aprendizado. O salário é o entendimento das verdades celestiais. Então, quando nós entendemos as lições de Deus e as lições do Cristo, isso traz para a gente uma libertação, porque todas as vezes que nós conseguimos angariar um conhecimento sobre algo novo, um mundo se abre diante dos nossos olhos, e muitas vezes esse mundo nos liberta, porque nós imaginávamos que alguma coisa era receita de bolo e só poderia dar certo dessa forma, mas não é assim. A gente sabe que não é assim. Então o salário é a evolução espiritual, é a certeza de um futuro mais feliz, se formos bons trabalhadores, é a paz de consciência, é receber força, coragem, ânimo e todas outras as virtudes que o Mestre Jesus tem nos ensinado há tanto tempo. Mais uma questão interessante que temos que trazer para o nosso estudo agora é: por que os trabalhadores, os primeiros trabalhadores, queixaram-se por terem recebido o mesmo salário que os servidores que trabalharam somente 1 hora? Por que será que os trabalhadores da primeira hora reclamaram, murmuraram? E a questão é a seguinte, vamos refletir aqui todos juntos. Eles reclamaram porque eles não tiveram a capacidade de se alegrar com a conquista do outro. E isto é inveja. Então, infelizmente, os trabalhadores da primeira hora, dentre as várias interpretações que existem, nós podemos entender que eles sentiram inveja. E inveja dói. Quanto mais nós sentimos inveja, mais nós sentimos dor, mais nós sofremos. Então a inveja é como se fosse uma doença. E é uma doença horrorosa. Por que é uma doença horrorosa? Porque quando nós começamos a sentir inveja, nós deixamos de ficarmos felizes com as nossas próprias conquistas. Então quem entra nesse ciclo da inveja não consegue mais se sentir feliz, alegre e motivado. E isso é muito perigoso, porque quando nós perdemos a motivação sobre as coisas das nossas vidas, nós podemos estar entrando num estado de angústia emocional horrível e até no início de depressão. Vamos trazer um exemplo da própria parábola para a gente refletir se este raciocínio ele realmente se encaixa. Seguinte, o trabalhador da primeira hora, dono da vinha foi lá e chamou ele na primeira hora do dia e disse: quer trabalhar? Ele disse: quero. Ele falou assim: te pago uma moeda. Esse trabalhador ficou feliz? Ficou, foi trabalhar todo animado, felizão. Ele precisava daquele dinheiro para sustentar sua família, para conseguir conduzir sua família com dignidade e tudo mais. Então ele ficou feliz. Mas, quando o trabalhador da última hora foi pago com a mesma quantia que ele recebeu, ele ficou feliz? Ou ele reclamou? Ele reclamou. E ele não ficou feliz. Então deu para entender que ele foi incapaz de se alegrar com a conquista do seu irmão. E isto é inveja. Então nós temos que entender que muitas vezes nós damos uma estagnada na nossa evolução espiritual por cultivar sentimentos que não são bons. Não só a inveja, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a mágoa, a raiva e tantos outros sentimentos que não são bons, nem para a nossa mente, nem para o nosso coração, nem para o nosso espírito. Então, tem solução essa situação da inveja, desses outros sentimentos? Lógico que tem solução. Qual a solução? Primeiro, reconhecer que nós somos invejosos, reconhecer que nós somos orgulhosos, vaidosos, egoístas e tudo mais. Reconhecemos? Então vamos pedir ajuda. Vamos ser humildes, né? Vamos trabalhar a humildade. Vamos pedir ajuda para Deus. Depois vamos nos perdoarmos por termos deixado de sermos felizes durante muito tempo, por carregarmos esses sentimentos ruins dentro do vaso do nosso coração. E depois a gente começa a fazer o exercício
de se alegrar, de se sentir feliz pelas conquistas dos nossos irmãos. E quando nós fazemos isso, quando a gente começa a ficar feliz pelo outro, nós estamos sendo indulgentes. Como assim indulgentes? Se eu me sinto feliz, por exemplo, pelo Marcelo, pela Cineia, pelo Zé, pelo Gustavão, por que eu estou me sentindo feliz por eles? Porque eu me coloquei no lugar deles. E isso significa indulgência. Indulgência é se colocar no lugar do outro. E quando a gente faz isso, a gente consegue fazer o quê? Se aproximar do outro, consegue amar o outro. E lógico que a gente conseguiria fazer isso. Por quê? Porque a indulgência é um dos pilares da caridade. O que é caridade? Prática do bem, indulgência e perdão. Então, quando desenvolvemos esse sentimento, nós conseguimos, de uma forma mais facilitada, amar o nosso irmão. Então, para recebermos o salário, nós temos que aproveitar a última hora. Por quê? Porque nós somos os trabalhadores da última hora. E quando estaremos aproveitando a última hora? Nós já entendemos que temos que aproveitar essa última hora que nos foi dada. Como que a gente faz para aproveitá-la eficientemente? Quando nós nos colocamos à disposição do auxílio do próximo, quando nós amamos o próximo, quando nós vivemos a caridade, quando nós vivemos as leis de Deus. E uma informação muito bonita que encontramos durante o estudo foi a seguinte: como identificar o trabalhador da última hora? E aí encontramos uma resposta que os trabalhadores da última hora, para você reconhecer ele, para você entender que aquele seu irmão é verdadeiramente um trabalhador da vinha lá da última hora, ele ama, ele se instrui e ele serve. Mas, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, encontramos mais informações de como reconhecer um trabalhador da última hora. Então os Espíritos dizem: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a quem levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. E aí a parábola termina dizendo lá no versículo 16: assim, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. A questão que a gente tem que pensar agora é: em qual time nós estamos? O time dos chamados ou o time dos escolhidos? A questão é a seguinte: todos nós não estamos na vinha? Estamos. Então nós somos todos chamados. Todas as vezes que nós retornamos ao corpo físico, nós estamos sendo chamados por Deus a trabalhar. Todos nós somos chamados. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de ajudar, todas as vezes que nós temos recursos para transformar, nós estamos sendo convidados por Deus. Então estamos sendo chamados. Mas, será que somos parte dos escolhidos? Quando seremos os escolhidos? Seremos os escolhidos, como já vimos, quando estivermos vivendo verdadeiramente as leis de Deus, quando nós estivermos nos preocupando e agindo para ajudar o próximo, quando os nossos corações forem maiores, quando nós estivermos conseguindo nos tirar da gente, desvestir o orgulho, a vaidade e todos aqueles sentimentos que não são bons para a nossa evolução espiritual. Tem uma passagem de uma palestra do Arthur Valadares, inclusive Arthur Valadares, ele já até veio aqui em Londrina no Centro Espírita Nosso Lar. E as reflexões dele são muito boas. Dá pra gente aprender muito com ele e com todos os outros oradores espíritas, né? E ele trouxe uma passagem que encaixa muito bem para o que nós estamos conversando agora, já rumo à conclusão do nosso estudo da manhã. Ele disse assim, que muitos estão tão preocupados em fazer o bem que esquecem de serem bons. Então o que está querendo dizer com essa passagem?
que muitos estão preocupados em fazer o bem. Isso é maravilhoso, porque é um alerta. Então, quando nós estamos preocupados em fazer o bem, quer dizer que nós estamos já fazendo parte do time dos chamados. Mas para fazermos parte do time dos escolhidos, além de nos preocuparmos de fazer o bem, nós temos que realmente fazer o bem. Colocar o nosso coração em atividade, dar ação aos nossos sentimentos. Parar só de contemplar. Contemplar é bom, é maravilhoso, porque é um momento de reflexão, de ligação com algo maior. Mas nós temos que agir. Por quê? Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que todos nós temos muitas tarefas a serem cumpridas na vinha. Então, meus irmãos, que todos nós possamos refletir bastante durante todos os dias de nossas vidas, que nós tivemos a bênção de sermos escolhidos para sermos trabalhadores dessa vinha, onde muito trabalho existe a ser feito. Então nós estamos aqui pelo simples fato de que todos nós temos que trabalhar muito. Então vamos todos fazer o que viemos realmente para fazer, que é trabalhar. Trabalhar internamente para nos transformarmos moralmente para muito melhor e para também transformar o mundo que nos cerca. Antes de finalizar, meus irmãos, que a gente está quase aqui no nosso tempo, eu queria fazer um convite, na realidade. A gente está falando de trabalhador, de trabalho, é um convite de trabalho. No ano de 2016, no início do ano de 2016, o Geraldo Saviani, que é o presidente do Centro Espírita Nosso Lar, ele nos proporcionou a possibilidade de iniciarmos um grupo que recebeu o nome de Ala Jovem Nosso Lar, que recebe jovens desde os 18 anos até sem limite de idade. Então o nosso grupo tem lá a turma mais nova e até o infinito. Não tem limite de idade, todos estão convidados. E a questão é a seguinte: este grupo ele foi fundado para que todos pudessem estudar a doutrina espírita a fundo. Por isso que nós temos um grupo de estudo lá no Centro Espírita Nosso Lar, que ocorre toda terça-feira, das 20 até 21h30, onde nós estudamos de uma forma bastante profunda, bastante intensa e bastante dinâmica a doutrina espírita. Tá? Então nós estamos lá para nos instruirmos. E além disso, nós fizemos um mapeamento de algumas atividades que poderiam ser realizadas aqui no município de Londrina. Então, além de estudar, nós nos esforçamos para colocar em prática aquilo que nós estamos estudando. Então, nós temos algumas atividades, como por exemplo, o reforço escolar e o atendimento às famílias lá do São Jorge, que é uma região mais carente aqui da nossa cidade. Temos a visita ao hospital infantil, temos o auxílio na sopa fraterna, temos a visita à Casa do Bom Samaritano, que acolhe aqueles nossos irmãos que estão momentaneamente em situação de rua. Então o convite que eu faço para todo mundo é que venham participar dessas atividades, porque nós precisamos de mais trabalhadores para consolidar os trabalhos que nós temos, mas também nós queremos o quê? Expandir esses trabalhos. Porque nós não queremos atender um só abrigo, um só hospital ou uma só comunidade. Nós queremos e devemos atender muito mais. Tá? Em específico, eu queria fazer o convite para o seguinte. Tem, por exemplo, aqui, no nosso encontro, tem algum irmão, alguma irmã nossa que sabe tocar violão? Aí, maravilhoso. Aí, ó o trabalho chegando para o servidor que já está no ponto de bala. Porque o convite que eu preciso fazer para vocês nós estamos precisando de um violeiro para participar dos nossos encontros às segundas-feiras lá na Casa do Bom Samaritano. Porque a música, ela leva a gente para um local muito maravilhoso. Então, a música é essencial nesse nosso trabalho. Então a gente canta, depois faz o Evangelho de Jesus, depois canta mais um pouquinho
E aí a gente finaliza o nosso trabalho. Então os violeiros aí, ó, estão convidados. Segunda-feira nós nos encontramos no Centro Espírita Nosso Lar, às 19h30, para irmos todos juntos até a Casa do Bom Samaritano. Tá? Então estão convidados para fazer parte do nosso grupo que atende esses nossos irmãos. Por que eu estou convidando, pessoal? Porque acabou que tem um irmão nosso que ele teve que se afastar momentaneamente do trabalho porque o Davi, que é o filhão dele, nasceu. E lógico, prioridade é ficar com o filho, com a esposa e tudo mais. E aí quem está segurando com o violão sou eu, que sou muito ruim de violão. Então assim, a gente está precisando melhorar a música, entendeu? Então estão todos convidados, certo? Agradeço muito a atenção, que todas as mensagens da manhã encontrem morada fixa nas nossas mentes e nos nossos corações. Vocês fazem a prece?